Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Naruto, Determinação Inabalável. Capítulo 23, Batalha Final Parte 1. Depois de convencer o jovem Uchiha, Tsunade ficou com algumas questões para cuidar em relação à situação em questão, o que não só significava mais papelada, mas também significava lidar com questões delicadas. Os crimes de Uchiha Sasuke contra Konoha não foram tão graves. O único crime do Punk até agora foi abandonar a vila e se juntar à companhia dos criminosos mais fortes da vila. O primeiro item da agenda envolvia manter sua presença em Konoha em segredo. Fazer isso foi fácil, simplesmente dando a Sasuke uma máscara Anbu. Ele não deixaria o perímetro de seu antigo complexo, então Tsunade não precisaria se preocupar com os outros descobrindo, pelo menos não antes da batalha começar. O tópico mais delicado era sem dúvida Itachi, ou melhor, o cadáver de Itachi para ser mais preciso. Depois de realizar um diagnóstico rápido, Tsunade foi capaz de concluir que a situação de saúde de Itachi não era tão boa para começar. Sasuke ficou surpreso ao ouvir que mesmo antes de lutar com ele, Itachi não tinha muito tempo restante. Ele ficou ainda mais surpreso ao ouvir que sua saúde não permitiria que Itachi lutasse com força total. Além da história por trás disso, Sasuke queria ver se ele tinha as habilidades para superar seu irmão. Ele imaginou que a derrota de Itachi era mais do que prova disso. Quando perguntada sobre a doença, Tsunade disse que ela tinha que fazer mais testes em Itachi para verificar e chegar à causa e consequência. O médico Kage entendeu a preocupação de Sasuke, já que em termos de Uchiha, Sasuke também havia evoluído seus olhos para o nível de Itachi. Ele então se perguntou se o que Itachi sofreu foi devido ao Mangekyou Sharingan? Tsunade prometeu descobrir mais, mas informou que ela simplesmente não poderia realizar a análise como faria com qualquer outro, por medo de levantar muitas perguntas que ela não queria responder agora. Shizune encontrou a solução instalando o equipamento dentro de uma das salas fornecidas pelo complexo Uchiha vazio. Com isso resolvido, os preparativos finais eram tarefa de Shikaku. Os times já estavam acostumados um com o outro, então agora era apenas uma questão de colocar o time certo contra o inimigo certo. O chefe do clã Nara havia reunido todas as informações possíveis manipuladas por Kumo e Suna. Seu trabalho era focado em analisar os membros da organização e listar seus pontos fortes e fracos conhecidos. A última parte era facilmente a mais difícil. Com todos eles sendo ninjas de classificação S, eles simplesmente tinham muito poucas fraquezas ou pelo menos nenhuma que a aliança pudesse capitalizar tão facilmente para matá-los. Shikaku chamou seu filho para o trabalho. Shikamaru herdou a maior parte do intelecto de seu pai, precisando apenas de experiência para se tornar como seu velho. Juntos, eles poderiam reunir o máximo de informações possível sobre o inimigo, esperando além da esperança que a aliança vencesse no final. Se não, então, pelo menos, eles poderiam enfraquecer o inimigo para que os Kages pudessem se mover e lidar com a organização pela última vez. Esta era a última opção, mas a lógica ditava que um plano B era necessário. Com Naruto rapidamente aparando a espada de Sasuke com seu cajado, Naruto se moveu para golpear o ombro de Sasuke, mas Sasuke evitou e se moveu para o golpe, falhando em acertar um golpe. Depois de cuidar de tudo, Sasuke desejou lutar com Naruto mais uma vez, desta vez limitado apenas às habilidades físicas. Sasuke percebeu, no entanto, que a habilidade de Naruto com sua arma estava no mesmo nível de sua própria habilidade com a espada adicionada pelo Sharingan. Naruto atacaria já se posicionando para a defesa. A arma de Naruto também era um pedaço de trabalho. Não importa quanta força Sasuke usasse, o cajado de Naruto não quebraria. A pior parte era que seu oponente podia atacar de ambas as partes do cajado, forçando Sasuke a manter os olhos abertos para movimentos pouco ortodoxos. O spar permaneceu por meia hora antes de Sasuke parar de repente. Naruto olhou para seu antigo companheiro de equipe por um tempo, esperando algum tipo de engano, mas Sasuke apenas devolveu sua espada para dentro de sua bainha, enquanto olhava para Naruto como se estivesse avaliando o loiro. Sem ofensa, Sasuke, mas eu não sou assim. Naruto disse com um sorriso no rosto ao ver a expressão de raiva de Sasuke diante da acusação. Naruto apenas deu de ombros. Não sei se você está interessado em mulheres, já que você nunca demonstrou nada. Não seja ridículo. Estou falando sério aqui. Quando éramos companheiros de equipe, você poderia ter escolhido qualquer garota para ficar com você. Em vez disso, você evitou todo mundo como uma praga. Agora que penso nisso, realmente faz sentido. Sasuke franziu a testa ainda mais quando Naruto colocou uma mão abaixo do queixo, ponderando. A preocupação inicial de Sasuke era como Naruto se comparava a ele no que diz respeito às artes shinobi, mas quando Naruto o irritava, ele simplesmente se virava e ia embora, não mais interessado. Ele pode ter melhorado muito, mas Naruto sempre encontrava algo para tirar sarro. Ainda assim, incomodava Sasuke que Naruto pudesse ser tão bom. O treinamento de Sasuke não se limitava apenas à sua própria força e velocidade. O segundo em comando de Orochimaru, Kabuto, tem acesso a um grande número de substâncias químicas que aumentariam o potencial do corpo humano. A velocidade de Sasuke era um subproduto de seu próprio treinamento auxiliado pela destreza de Kabuto. Sasuke, é claro, não podia saber que o incrível reservatório de chakra de Naruto lhe permitia usar métodos de treinamento mais extremos. Enquanto Sasuke treinou extensivamente ao longo de 3 anos, Naruto poderia dizer que ele treinou pelo menos 4, se não 5 vezes o que Sasuke fez, usando seus clones. Além disso, se Sasuke acreditasse no que seus olhos lhe diziam, as reservas de chakra de Naruto só tinham ficado maiores. Você tem alguma coisa em mente para ficar aí sem dizer nada? Mais uma vez Sasuke parou de pensar e simplesmente se virou e foi embora. Naruto viu o esquadrão Anbu deixando a área também.
Você gosta tanto de irritá-lo? Naruto sorriu quando sua namorada se materializou atrás dele. Eu estaria mentindo se dissesse não. Eu meio que senti falta de mexer com ele, só isso. Naruto então se virou para encarar a máscara de gato. Você ainda está de serviço? Yugal inclinou a cabeça em questionamento, antes de sorrir para a maneira como Naruto estava posicionado. Sim, eu sou. Mas isso não significa que eu não possa tirar esse sorriso do seu rosto, Yugal disse, antes de remover seu ninjato da bainha. Com Sasuke. Enquanto caminhava em direção ao complexo Uchiha, Sasuke ponderou calmamente sobre os eventos até então. O Hokage o proibiu de pisar perto das áreas mais populosas, mas disse que a proibição era desnecessária. Ele realmente ansiava por interação zero com os outros. Ele pensou em muita coisa. Ele pensou em sua família, ele pensou em seu irmão e nas razões por trás de cada escolha que Itachi fez ao longo de sua vida. Desde que Sasuke conseguia se lembrar, Itachi era seu modelo, seu ídolo. Era interessante que ele pensasse mais em Itachi do que em seu próprio pai. Uchiha Fugaku era o chefe do clã Uchiha quando Sasuke nasceu. Sasuke raramente via seu pai fazer qualquer coisa além de lhe ensinar a técnica da grande bola de fogo 10 anos atrás. Portanto, seus olhos apenas se fixaram em Itachi, enquanto seu irmão mais velho mostrava repetidamente porque todos o consideravam um prodígio. Seu irmão sabia tudo sobre tudo, e o que irritava Sasuke era que Itachi sempre fazia tudo parecer tão fácil. Isso irritava Sasuke ainda mais quando ele tentava e falhava miseravelmente. Acima de tudo, Itachi era o único no clã, além da mãe de Sasuke, que o tratava como família. Seu pai só tinha olhos para suas habilidades como shinobi. Seus primos sempre vinham falar com ele sobre a sorte que Sasuke tinha em ser filho de Fugaku e irmão de Itachi. Foi em parte por causa de quão gentil Itachi era que Sasuke não conseguia acreditar porque Itachi andou pelo caminho que ele criou para si mesmo. Sasuke olhou para cima para ver seu velho sensei Kakashi pendurado em uma árvore enquanto lia seu livro laranja como de costume. Sasuke continuou andando enquanto passava por Kakashi. Você parece pensativo sobre alguma coisa? Sasuke parou para se dirigir ao Jounin de cabelos grisalhos. Seu antigo sensei não havia mudado nem um pouco, sempre parecendo entediado com tudo ao seu redor. Sim, eu estava curtindo um tempo sozinho até que alguém decidiu estragar tudo. Kakashi simplesmente sorriu para o golpe e colocou seu livro dentro do bolso da calça, antes de se aproximar de seu antigo aluno. Kakashi sempre se orgulhou de expressões faciais compreensivas. Todo usuário de doujutsu era, na verdade. Sasuke estava olhando para o chão o tempo todo. Não há nada com que você deva se preocupar, Kakashi. Mesmo que o sensei soubesse que essa declaração era falsa, ele sabia que o aluno não a compartilharia com ele. Sasuke nunca se preocupou em se abrir com Kakashi no passado, então ele nem consideraria a possibilidade agora, pois tinha mais tempo para refletir sobre os eventos de sua vida. Kakashi, no entanto, não pensou muito nisso. Fique à vontade, embora eu esperasse rever uma coisa ou duas sobre Itachi que pudessem clarear um pouco sua mente. Sasuke olhou para Kakashi com veneno, mas o sensei apenas ignorou. Kakashi pegou seu livro mais uma vez e foi embora apenas para parar quando Sasuke o chamou. O que você quer dizer? Kakashi fechou o livro e colocou as duas mãos no bolso enquanto se dirigia a Sasuke. Eu esperava que você já tivesse descoberto isso, mas acho que sua mente estava nublada pelo engano do seu irmão. Sasuke estreitou os olhos para seu sensei para como o homem descreveu as ações de Itachi até agora. Engano. A ferramenta mais poderosa de um shinobi para desorientação. O ato de deliberadamente fazer alguém acreditar em algo falso como a verdade. Sasuke sabia que o que Itachi fez não estava longe dessa simples palavra, engano. Ele não sabia o porquê, no entanto. Itachi me explicou a verdade. O que ele não explicou foi a razão por trás de tudo. Kakashi assentiu, aceitando a razão de Sasuke. Bem, então você realmente quer ouvir o que eu tenho a lhe dizer. Sasuke olhou desconfiado para seu antigo sensei, imaginando que Kakashi sabia sobre seu irmão que ele ainda não havia revelado. Localização desconhecida. Suas reuniões sempre eram realizadas em lugares isolados e abertos, onde eles podiam se esconder de todos e prosseguir com sua ocupação, extrair o biju do Jinchuriki. Agora, porém, a organização Akatsuki enfrentava um tipo diferente de situação que nenhum dos membros contava. A simples ideia de mais de duas aldeias se unindo, mesmo que para um objetivo específico, era inédita. Claro, houve várias ocasiões no passado em que duas aldeias se reuniam para se livrarem de uma terceira aldeia. Konoha foi constantemente bombardeada por Komogakuri, Iwagakuri, Sunagakuri e Kirigakuri nas últimas 3 grandes guerras ninja. Nunca houve um momento em que 3 grandes aldeias ninja formariam uma aliança. Havia muito sangue entre eles para que qualquer coisa funcionasse corretamente. Quando Zetsu comunicou suas descobertas, o líder da organização Pain ficou cético. No entanto, vendo que todos os biju restantes agora estão reunidos em Konoha, o líder não conseguiu encontrar nada para refutar. Inicialmente, Pain pensou em ir para Konoha e capturar todos eles. No entanto, o homem não era louco o suficiente para acreditar que era capaz de lidar com 4 Jinchuriki, 3 Kage e toda a força de Konoha sozinho. No entanto, se toda a organização fizesse um movimento, suas chances melhorariam muito. Então, parados no meio da caverna escura, Pain e Konan esperaram enquanto seus colegas vinham de várias direções ao mesmo tempo. Idan e Kakuzu vieram do leste, Deidara e Tobi apareceram do oeste com Tobi se apresentando em seu próprio jeito pateta, o que fez Deidara rosnar para ele. Zetsu se materializou debaixo do solo e Kizami apareceu de dentro de um Shunshin aquático. Como Itachi foi morto por Sasuke, a organização não tinha um substituto adequado para se tornar o parceiro de Kizami. Kizami nunca foi de trabalhar com um parceiro. Mesmo que ele gostasse de suas conversas com Itachi, nunca houve uma ocasião em que eles unissem forças contra um inimigo. Alguns segundos de silêncio se seguiram antes de Pain começar a reunião. Até agora conseguimos capturar 5 dos 9 biju totais.
Os Ishibi, Nibi, Eshibi e Kyuubi Jinchuriki, no entanto, escaparam da nossa captura até agora. Pain começou a supor a situação deles. O maldito Kyuubi Jinchuriki arruinou a captura do Ishibi. Aquele maldito pirralho receberá um pedaço da minha arte em breve. Não era segredo quão bravo Deidara ficou com Naruto por derrotá-lo completamente e ainda ser capaz de derrotar Sasori usando o chakra da raposa. De fato, o aumento repentino de habilidade e destreza do Kyuubi Jinchuriki com o chakra da raposa pegou todos de surpresa. 3 anos atrás, Uzumaki Naruto era impetuoso, sem cérebro e hiperativo o suficiente para ser facilmente pego em uma armadilha. Na verdade, quando a organização começou a caçar os Jinchuriki, ficou decidido que Naruto seria sua presa mais fácil. O Sandami Okage fez um grande favor ao não permitir que ninguém treinasse o garoto para se tornar uma arma para a vila. Konoha também jogou contra nós na captura do Nibi Jinchuriki. O Raikage não estaria ciente de nossa presença rápido o suficiente para impedir a captura. Kakuzu declarou ganhando vários acenos. Agora a vila escondida nas folhas conseguiu um feito impossível, convencendo Suna e Komogakure a unir forças contra Akatsuki. A reunião caiu em um silêncio profundo e temido, pois a voz que fez a declaração final não veio de nenhum deles. Deidara olhou para seu parceiro pateta e quase pulou do chão quando a postura de Tobi mudou completamente. Kizami olhou assassino na direção da voz, pois ele se lembrava que pertencia ao Sandami Mizukage. Kakuzu e Idan estreitaram as sobrancelhas na direção específica também. Todos eles olharam para Tobi, todos eles sem noção, exceto Pain e Konan, que já sabiam sobre a verdadeira identidade de Tobi, mas não sabiam que o homem a revelaria aos outros. É um prazer conhecer todos vocês. Tobi disse, assim que o olho do Sharingan direito apareceu. Madara? Konan murmurou surpreso. Este mundo é cheio de mentiras e enganos, para ter enganado todo mundo aqui por tanto tempo. Você certamente não mudou nem um pouco, Sandami Mizukage-sama. Agora Kakuzu estreitou os olhos para Kizami. O homem tinha contatos no mercado negro e, portanto, tinha conhecimento de rumores que precediam a guerra civil em Kirigakure. Ele até tinha conhecimento de como Sanbi Jinchuriki e o Yondami Mizukage estavam sendo controlados por alguém poderoso o tempo todo. Sendo um mercenário, Kakuzu não tinha problemas com nada, desde que tais problemas não mexessem com suas recompensas. Ele estava lá pelo dinheiro, afinal. Kakuzu também era considerado um indivíduo altamente experiente e, portanto, não precisava de muito tempo para chegar a uma conclusão vital. Tornou-se óbvio quando ele ouviu o nome do homem e viu o olho do Sharingan. Presumo que você orquestrou toda essa organização das sombras então. A risada divertida e controlada de Tobi deixou todos nervosos. Sua presença sozinha deixou todos nervosos. Até Pain parecia intimidado pela presença do homem, o que já dizia muita coisa. Certamente é bom vê-lo mais uma vez, Kizami. Suas palavras são lisonjeiras. E você está certo, Kakuzu-san. Tenho comandado esta organização nas sombras desde o início. Eu seria negligente, no entanto, em presumir que todos vocês se sentem traídos por seguir a suposta liderança de Pain. Em circunstâncias normais, eu não sentiria a necessidade de revelar minha verdadeira identidade. Os eventos, no entanto, mudaram meu esforço inicial. Konoha e, em particular, os Kyuubi Jinchuriki desempenharam um papel importante na mudança do curso normal do nosso plano. Agora, a aliança das 3 aldeias conseguiu unir seus lutadores mais fortes, seguidos pelos 4 Jinchuriki restantes para se envolver contra Akatsuki. Jiraiya do Sannin e Ataque no Kakashi estão entre eles. Deidara e Idan, sendo os membros mais hiperativos da organização, expressaram seu descontentamento por serem comandados por um Uchiha. Kakuzu e Kizami, embora compartilhassem seu protesto, não o expressaram. Eles foram espertos o suficiente para não pressionar Uchiha Madara diretamente a nada. Eles também foram espertos o suficiente para perceber que não seguir o homem agora estava fora de questão. No final, porém, tanto Kakuzu quanto Kizami imaginaram que as lutas seguintes seriam uma vantagem para eles. Kakuzu seria capaz de receber as recompensas e Kizami enfrentaria oponentes poderosos para satisfazer seu desejo de batalha. Você acredita que devemos unir forças contra eles e marchar em direção a Konoha? Foi Konan quem perguntou, recebendo um aceno do Uchiha mascarado. Embora seja verdade que Suna e Kumo tenham seus shinobi mais poderosos estacionados em Konoha, o fato é que os Jinchuriki restantes estão todos reunidos em um só lugar, facilitando a captura de todos os Jinchuriki de uma vez por todas. Imagino que alguns de vocês não desejam permanecer leais a Akatsuki, então aqueles que não desejam permanecer podem ir embora. Ser criminosos de classificação S deu a todos os membros da Akatsuki algum tipo de clarividência quando se trata de sentir o perigo, ou pelo menos um nível de perigo muito acima do que estão acostumados. Simplesmente acreditar que eles poderiam ir embora da Akatsuki sem qualquer forma de punição era ridículo. Também acreditar que eles não teriam suas cabeças cortadas depois de fazer isso era ainda mais ridículo e até risível. Como se você não fosse nos matar se essa fosse nossa decisão. Kakuzu bufou, ganhando uma risada falsa de Tobi. Ele realmente podia ver que Kakuzu ficou insultado. De fato, essa seria a penalidade. Mas eu nunca disse nada sobre proibição, disse? Desta vez, todos soltaram um bufo de escárnio. Ataquem quando menos esperarem, em vez de permitir que venham preparados contra nós. Tobi disse antes de desaparecer dentro de seu próprio ninjutsu de espaço-tempo na frente de todos. O resto dos membros ficaram ali estupefatos, pois nunca em suas imaginações mais selvagens eles poderiam acreditar que o palhaço Tobi era de fato o líder das sombras da organização.
O nome Uchiha Madara era conhecido pela maioria como uma lenda, mas apenas Kakuzu poderia realmente dizer o que era enfrentar um homem assim, já que ele era o mais velho do grupo. O antigo ninja de Takigakuri não ficou surpreso que o homem estivesse vivo, porque ele também havia encontrado uma maneira de vencer a morte, mesmo que esse método envolvesse tirar a vida de outros. No País do Fogo, todos os membros da Akatsuki, exceto Tobi, estavam caminhando casualmente em direção aos Campos Verdes do País do Fogo, indo direto para Konoha. Zetsu estava abaixo do solo, trabalhando sua magia sensorial rastreando qualquer shinobi próximo que pudesse avisar sobre sua presença com antecedência. Não havia dúvidas em suas mentes de que ninguém seria capaz de identificá-los sem que os shinobi de classificação S soubessem disso com antecedência e lidassem com a ameaça adequadamente. Mas eles precisavam pegar Konoha de surpresa. A ausência de seu líder sombra era um pouco enervante para o grupo, mas ninguém ousou questionar Pain sobre toda essa confusão. Líder ou não, Pain era o mais forte de todos e possuidor do lendário Dojutsu. O fato de que seu poder total permaneceu um mistério para todos apenas alimenta a incerteza da organização sobre quais eram exatamente suas habilidades. Claro, um do grupo teve que agir de forma estúpida e esse era Idan. Ei líder Sama, qual é o problema aqui, hein? Se você é realmente nosso líder, todos pararam e olharam para o idiota. Idan, calha a boca. Kakuzu estreitou os olhos para seu parceiro, enquanto questionava a estupidez do homem. Não, eu não vou calar a boca, Kakuzu. Eu não sei quem diabos te nomeou como líder só por causa desses olhos idiotas. Pain olhou para o membro de cabelos prateados com rosto estoico. Você me questiona, acreditando que não importa o que eu faça, eu não seria capaz de te matar. Mas e se sua alma deixasse seu corpo? Idan ficou imediatamente surpreso quando Pain focou sua medida de intenção de matar adicionada pelo Rinnegan. Remover a alma de alguém era algo praticamente inédito no mundo shinobi, mas Idan não conseguia acreditar que Pain estava apenas blefando. Graças aos seus sacrifícios, o corpo de Idan alcançou a imortalidade. Ele não sabia o que aconteceria se sua alma fosse separada de seu corpo. Pain apenas continuou caminhando em direção ao seu destino enquanto o grupo o seguia, com exceção de Idan, que não conseguia parar de tremer com a possibilidade repentina de ser morto. Definitivamente não era uma boa sensação para alguém que se considerava imortal. Enquanto o grupo da Akatsuki se aventurava pelas florestas que cercavam Konogakakuri, nenhum deles notou um pequeno sapo azul vestindo colete vermelho e óculos de proteção. O pequeno anfíbio passou por selos de mão imediatamente antes de bater ambas as mãos no chão. Os membros da Akatsuki ficaram assustados com a fumaça repentina, já que Zetsu não estava em lugar nenhum para ser visto ou sentido. De repente, um sapo vermelho de 15 metros vestindo um kimono azul apareceu na frente dos membros da Akatsuki, antes que Gamabunta abrisse a boca. De dentro, os 3 times da aliança atacaram e se posicionaram na frente do inimigo. Os ninjas de Konoha estavam sorrindo que seu plano funcionou no final. Permitir que esses caras invadissem Konoha sem dúvida resultaria em destruição total. Pelo menos, agora eles poderiam lutar de frente, sabendo que nenhum dano aconteceria a Konoha e seus cidadãos. O resto da aliança simplesmente não tinha a mesma preocupação. Parece que a preocupação de Shikamaru provou mérito, hein? Naruto se virou para Jiraiya que assentiu. Em uma das reuniões, Shikamaru teorizou que não havia nada impedindo a Akatsuki de atacar a vila, já que a aliança acabou reunindo os Jinchuriki restantes em um só lugar, facilitando sua captura. Então, Jiraiya conversou com os sapos para que eles pudessem formar um anel ao redor das florestas da vila para antecipar seus movimentos e convocar as equipes diretamente para o local. Funcionou perfeitamente. Tudo o que eles tinham que fazer agora era lidar com os criminosos de classificação S para sempre. Pessoalmente, era a parte favorita do plano de Jiraiya e Naruto. Aquele garoto é igualzinho ao pai. Você pensaria que aquele clã de espertinhos poderia ver o futuro. Gamabunta, por favor, faça como planejamos. O sapo gigante assentiu, antes de reunir o máximo de ar possível. Ele lançou uma bola de água gigante no grupo da Akatsuki, forçando todos a se dispersarem. Gamabunta até adicionou outro ataque e atacou com sua espada. Os times logo seguiram, cada um escolhendo seu alvo. Foi decidido que o time de Jiraiya escolheria os membros sobre os quais eles não sabiam quase nada. Sendo o membro mais forte do grupo, ele estaria mais equipado para lidar com surpresas do que o resto. Com seu trabalho feito, Gamabunta foi embora. O time de Jiraiya ficou no centro, enfrentando Pain e Konan. O time de Gaara enfrentou Idan e Kakuzu. O time Darui foi colocado contra Deidara e Kizami. Equipe Jiraiya. Com o plano realizado, Jiraiya e sua equipe ficaram na frente de Pain e Konan. Para Naruto e o resto, Jiraiya parecia focado na batalha que se aproximava. No entanto, o homem estava incrivelmente perplexo com o que ou, na verdade, quem estava diante dele. Jiraiya sabia que nenhum genjutsu foi lançado nele, então isso significava que esses dois que ele acreditava estarem mortos, agora o estavam enfrentando em combate aberto. Jiraiya não pôde deixar de se lembrar de suas memórias felizes com os 3 órfãos que ele encontrou logo após a luta do Sannin contra Anzou, a salamandra, há muito tempo. Imaginar aqueles 3 como responsáveis pelo caos que surgiu nas nações elementais trouxe vergonha para ele. Ele pensou que os havia treinado melhor do que isso. Já faz muito tempo, não é, Jiraiya-sensei? Pain cumprimentou, ganhando um rosnado do Sannin e um olhar questionador de Naruto e dos outros. Do que o homem está falando? Jiraiya ignorou a pergunta de Naruto, pois precisava de respostas agora. O homem diante dele era parecido com o órfão mais velho Yaiko, mas os olhos de Rinnegan eram uma surpresa. Até onde ele se lembrava, apenas Nagato tinha um Rinnegan. Yaiko, por que você está fazendo tudo isso? O que aconteceu com vocês 3 depois que eu fui embora? Konan e Pain continuaram olhando para seu antigo sensei com apatia, embora nenhum dos dois gostasse de ouvir o nome de seu melhor amigo amante. Yaiko não existe mais, Jiraiya-sensei. Jiraiya estreitou os olhos com a informação. Não deveria ser possível, pois esse homem não poderia ser Nagato. A aparência de Nagato era muito diferente.
Jiraiya então se virou para os outros enquanto esperavam por uma explicação. Quando a Segunda Grande Guerra Ninja estava a todo vapor, a Megakuri era o centro da guerra, pois o país compartilhava fronteiras com o país do fogo, da terra e do vento. Assim, mais do que nunca, o país da chuva se tornou o palco da batalha. Na época, o líder de Ami, Anzou, a salamandra, conseguiu expulsar todos de seu país, incluindo os Sun informados por mim, Orochimaru e Tsunade. Kazetakai assentiu, pois se lembrava de ser apenas um Chunin na época. Naquela época, nós três simplesmente não conseguíamos derrotar Anzou, então escapamos. Conseguimos encontrar um esconderijo para descansar e depois retornar para Konoha, quando encontrei 3 crianças se escondendo de nós. Na época, Tsunade não se importava com elas e Orochimaru realmente queria matá-las, mas eu acreditava que seria melhor dar a elas algum treinamento para que pudessem se proteger melhor em um ambiente tão perigoso. Fiquei com elas e as treinei por alguns anos antes de partir. Nunca mais ouvi falar delas e realmente ouvi rumores de que foram mortas. 2 dessas crianças estão paradas na nossa frente agora. Uma delas tem um Rinnegan e a mulher possui uma linhagem de manipulação de papel. Metade de Jiraiya estava em conflito sobre compartilhar essa informação contra os 3 órfãos que ele saiu do seu caminho para ajudar. No entanto, esses 3 órfãos eram agora os líderes da organização que estava ameaçando matar seu afilhado, bem como destruir todas as nações elementais. Naruto continuou olhando para os inimigos e tentou imaginar qualquer similaridade com ele. Normalmente, aqueles que foram treinados pelo mesmo homem tinham objetivos e modo de pensar semelhantes. Essa foi a lógica de ser escolhido pelo Gama Sannin. O homem não iria simplesmente perder seu tempo treinando alguém que não compartilhava sua visão das coisas. Não desejo estender isso mais do que já fizemos, Jiraiya-sensei. Entregue-nos os Jinchuriki logo e não matarei nenhum de vocês. O time estreitou os olhos diante da ameaça. A equipe viu o corpo de Konan se transformar em montes de papel, antes de avançar direto para eles. Imediatamente, Kazetakai deu um passo para trás enquanto os outros 4 passavam por selos de mão. Gyukaze e Naruto forneceram o vento enquanto Sasuke e Jiraiya reuniram ar dentro de seus pulmões para a técnica da grande bola de fogo. Todo o papel imediatamente queimou, mas a técnica de fogo induzida pelo vento ainda tinha força e velocidade suficientes. O ninjutsu combinado alcançou Pain, que simplesmente ficou ali imóvel. Ele levantou a mão direita, antes que uma força desconhecida repelisse o ninjutsu combinado como se não fosse nada. Logo depois, Konan surgiu ao seu lado levemente queimado, mas bem. Jiraiya e os outros continuaram olhando para o usuário de Rinnegan, imaginando como ele conseguiu repelir um ninjutsu combinado tão facilmente assim. Qualquer esforço de sua parte é inútil contra um deus. Para provar seu ponto, Pain levantou sua perna direita e chutou Kazetakai bem no peito. O Jounin de Suna tentou usar um genjutsu de invisibilidade para se aproximar do inimigo. Kazetakai foi mandado voando em direção ao seu time, sem ar e sangrando pela boca. O usuário do genjutsu foi protegido por Gyukaze e Naruto, enquanto Jiraiya se concentrou no inimigo. Contra um dojutsu, o genjutsu é praticamente inútil. A tentativa de Kazetakai foi devido ao homem se posicionar atrás da visão do inimigo, o que significa que Pain também tinha capacidades de sensor. O Rinnegan ainda permanecia um mistério, no entanto. Jiraiya só podia teorizar sobre isso. Agora, o pior inimigo era sem dúvida Nagato. Ele tinha a sensação de que Konan poderia ser facilmente enfrentada por Sasuke e Naruto. Agora, era melhor derrubar a oposição do que enfrentar Pain completamente. Naruto, Sasuke, precisamos derrotar Konan. Vocês a enfrentam? Os 2 jovens do grupo assentiram, antes de se olharem com um sorriso irônico. Estamos cuidando disso. Naruto respondeu, recebendo um aceno de Jiraiya que passou pelos selos de mão, enquanto ao mesmo tempo acenava para Gyukaze pedindo ajuda. Katon Karyuendan, liberação de fogo. Técnica de projétil de chamas do dragão de fogo. Futon Kamaitachi, liberação de vento. Técnica de redemoinho cortante. As 2 técnicas combinadas foram direcionadas a Konan. Naruto e Sasuke já estavam se movendo, pois tinham que aproveitar a oportunidade e separar os inimigos. Sasuke estava avançando com seu Sharingan em chamas. O ninjutsu combinado foi logo interrompido por Pain, usando o mesmo método de antes. No entanto, a fumaça gerada pela técnica de Jiraiya foi o suficiente para nublar sua visão por um breve momento. Naruto e Sasuke rapidamente emergiram da fumaça e Sasuke chutou Konan para longe do grupo, enquanto Naruto vigiava Pain para ver se ele atacaria as costas de Sasuke. Como ele esperava, uma haste de metal emergiu da mão de Pain e com ela, Pain se moveu para atacar Naruto. Antes que a haste pudesse perfurar o coração de Naruto, 4 correntes de chakra irromperam de suas costas, aparando a haste e atacando Pain. O usuário do Rinnegan desviou de todos eles sem esforço quando Jiraiya apareceu na frente dele com seu Rasengan, forçando a atenção de Pain para longe de Naruto, que desapareceu em direção à posição de Sasuke. Naruto e Sasuke contra Konan. Assim que Naruto chegou à posição de Sasuke, ele ficou surpreso ao ver que Sasuke e Konan já estavam envolvidos em um combate profundo e próximo. Naruto podia atestar que a linhagem de papel de Konan era bastante assustadora. Aparentemente, o papel podia ser dobrado em shuriken afiadas e até mesmo bombas de papel. Sasuke parecia estar lutando enquanto cortava cada pedaço de papel que vinha em sua direção com sua espada. Alguns deles passaram e causaram alguns hematomas ao longo de seu braço. Naruto teve que se mover rapidamente e ajudar. Em um movimento rápido, Naruto apareceu atrás de Sasuke e passou por uma rápida sucessão de selos de mão. Ele precisava parar a enxurrada de ataques. Suiton Suijin-eki, liberação de água. Técnica da parede de água. O aparecimento repentino da parede de água forçou o ataque de papel de Konan a parar e deu a Sasuke algum espaço para respirar. Por que demorou tanto? Sasuke se posicionou enquanto olhava para Naruto com os olhos semicerrados. O outro cara me atacou enquanto você a atacou. Eu tive que me defender. Você consegue ver onde ela está? Eu tenho que direcionar a água.
Sasuke assentiu e focou seu Sharingan além do ninjutsu de água para localizar a posição dela. Naruto já estava moldando mais alguns sinais de mão quando Sasuke o apontou na direção certa. A parede de água foi transformada em um dragão gigante antes de atacar Konan. Suiton Suiryu Kiba no Jutsu Liberação de Água, técnica da presa do dragão de água. A mulher rapidamente usou sua linhagem para escapar da técnica, no entanto, e avançou para outro ataque com sua linhagem de papel. Sasuke estava preparado, no entanto, e exalou uma grande bola de fogo direto para o local onde os papéis estavam reunidos. O papel foi espalhado em direções aleatórias de repente, antes de se materializar em outra posição. Reformada, Konan olhou para seus oponentes. Ela podia atestar o trabalho em equipe deles e era algo que Akatsuki não esperava. Sasuke se tornou um desonesto há muito tempo. Eles não deveriam ter tido tempo para treinar esse trabalho em equipe há apenas alguns dias. Eles eram inimigos ferrenhos. Enquanto isso, Naruto e Sasuke olharam para ela com uma carranca. Você consegue ver alguma fraqueza, Sasuke? Sasuke negou com a cabeça enquanto observava a mulher com seu Sharingan. Nenhuma até agora. Ela pode usar sua linhagem para escapar de qualquer um dos nossos ninjutsus. Chegar perto também não é uma opção, pois ela pode usar sua linhagem e se transformar em papel. Naruto franziu a testa para Intel ou a falta dela para falar a verdade. Até agora, apesar de ter uma vantagem numérica contra ela, Konan tinha a vantagem de uma linhagem desconhecida que ela poderia usar para escapar de ataques e atacar de longo alcance. Ela também era rápida o suficiente para evitar receber um golpe direto de seus ninjutsus. Qualquer planejamento da parte deles teria que esperar enquanto Konan se movia para atacá-los mais uma vez. Eles viram o papel de repente formar duas asas separadas em suas costas, ganhando um rosnado de Sasuke com a desvantagem óbvia. A mulher podia voar. De repente as asas estavam apontadas para eles, antes de cada uma enviar uma nova barragem de papel em direção a eles. O Sharingan de Sasuke podia ver que o papel era, na verdade, fórmulas de selos. Bombas de papel, droga. Naruto olhou para Sasuke surpreso, antes que o ataque atingisse o alvo. O papel atingiu o chão e causou uma grande explosão. Por um momento, Konan acreditou que seu ataque era o suficiente. Ela ficou surpresa, no entanto, quando um pilar de água surgiu da fumaça, antes que uma onda fosse formada, avançando direto para ela com grande velocidade. Konan ficou surpresa com o movimento repentino, mas conseguiu escapar da técnica. Suiton Suishoha, liberação de água, técnica de destruição por colisão de água. Agradeço a Kami por ter tirado um tempo e treinado essa técnica. É bem desgastante para o chakra, se você me perguntar. Sasuke continuou olhando para Naruto e ficou chocado com a quantidade de chakra usada por seu companheiro de equipe. A quantidade era simplesmente ridícula. Simplificando, era tanto quanto todo o seu suprimento de chakra e Naruto não pareceu diferente depois. Naruto se virou para Sasuke. Em um dos meus períodos de relaxamento, decidi verificar algumas técnicas e encontrei um pergaminho sobre as técnicas Suiton do Nidame Okage. Essa era uma delas, embora o velho bastardo fosse capaz de usar técnicas de água sem nenhuma fonte de água próxima e 2 vezes maior. Naruto estava sorrindo o tempo todo e Sasuke ficou inquieto. Ele decidiu importunar Naruto sobre isso mais tarde, no entanto. Você tem algo que possamos usar contra ela? Naruto negou com a cabeça, parecendo preocupado antes de se lembrar de algo sobre o Sharingan, ou melhor, o Sharingan de Itachi. Posso ter pensado em algo, mas temo que você não goste de ouvir. Sasuke olhou para Naruto pelo canto do olho, antes de Naruto soltar sua ideia. Quão bom você é em lançar genjutsu só de olhar para o inimigo, como seu irmão costumava fazer. Imediatamente Sasuke se arrependeu de ter permitido que Naruto falasse o que pensava. No entanto, agora não era a hora de gritar com Naruto por seu comentário. O maldito inimigo poderia transformá-los em alfinetes para treinos de tiro. Explique. Naruto percebeu que Sasuke estava rangendo os dentes e sorriu. Se você pudesse prendê-la em um genjutsu por alguns segundos, eu poderia alcançar a posição dela e dar o golpe mortal. Sasuke assentiu com um sorriso para a ideia de Naruto. Ele não tinha testado a habilidade Tsukiyomi ainda, mas usar genjutsu ocular era uma das muitas habilidades conhecidas dos Uchiha. Quem imaginaria que um Dobe como você poderia inventar tal plano? Naruto sorriu, mas não disse nada enquanto observava Konan direcionar seu corpo para o chão. Vou tentar impedir o voo dela por alguns segundos. Você tem esse tempo para usá-lo. Sasuke assentiu enquanto seus olhos capturavam a Kunoichi usuária de papel descendo em direção a eles em grande velocidade. Em meros momentos, Konan estava sobre Naruto antes que ela posicionasse ambas as asas em posição de facada. Sasuke assistiu a tudo com seu Mangekyou Sharingan e se perguntou o que Naruto faria para detê-la. Seus olhos se arregalaram em proporções impossíveis quando uma repentina corrente de vento se ergueu ao redor de Naruto como se o homem comandasse a própria força da natureza. Se Sasuke não estivesse enfrentando uma batalha tão perigosa, ele daria um soco no próprio rosto por não vê-la sendo usada contra ele. Imediatamente, usando seu Mangekyou Sharingan, Sasuke olhou diretamente nos olhos de Konan, forçando-a à submissão assim que Naruto parou de usar sua técnica de barreira de vento. Sem perder tempo, 4 correntes de chakra deixaram as costas de Naruto e avançaram direto para o peito agora exposto de Konan. Ela conseguiu dissipar a ilusão rápido o suficiente, mas não foi rápido o suficiente para impedir que as correntes a perfurassem em 4 áreas diferentes e vitais ao redor de seu corpo. Com Jiraiya,
Jiraiya acreditava que suas chances melhorariam quando os garotos levassem Conan para longe deles. Ele sabia que a mulher preferia ataques de longo alcance e jogava no estilo de suporte, o que significava que ele e o resto do time enfrentariam um Rinnegan, assim como seus ataques de papel. Com ela ocupada em outro lugar, ele poderia lidar com Pain e Pain sozinho. No entanto, o que ele acreditava ser uma vantagem acabou sendo o contrário. Tudo começou com Jil-Kaze agindo precipitadamente e sendo vítima das hastes de metal do inimigo. Os outros shinobi da areia conseguiram tirá-la do caminho original, então Pain apenas perfurou seu estômago em vez de seu coração. No entanto, a mulher não seria capaz de lutar agora. Jiraiya tentou correr quando o inimigo estava ocupado com os outros, mas Pain era rápido. Ele usou a mesma força para repelir o ninjutsu, mas o Sannin viu a mão estendida e saiu do caminho, antes de se envolver em taijutsu. Pain foi atingido pelo chute de Jiraiya seguido por um Rasengan, mas Pain desviou da bola giratória de chakra e atacou Jiraiya com sua vara de metal. O Sannin rapidamente evitou os ataques até que viu Kazetakai aparecer atrás do inimigo e executar selos de mão. Doton Dori usou Liberação da Terra, técnica das lanças da Ascensão da Terra. Pain rapidamente pulou para longe das lanças e usou sua força repelente em Jiraiya e Kazetakai, impulsionando-os para longe. Jiraiya rapidamente invocou um sapo para pegá-lo no ar, mas Kazetakai não teve tanta sorte. Ele tentou usar ninjutsu de terra para suavizar a terra, mas ainda assim o machucou bastante. O usuário de genjutsu teve algumas costelas quebradas, mas nada que ele não pudesse lidar. Ele acenou para Jiraiya sinalizando que estava bem e voltou para Jil-Kaze para ver se ela estava melhor. A mulher tinha conhecimento sobre chakra médico e estava ocupada aplicando-o em si mesma. Eu já disse que era inútil, sensei. Você não pode me derrotar e para provar ainda mais meu ponto. Pain disse, antes de colocar as duas mãos no chão, antes que as marcas de invocação aparecessem no chão. Quando mais 5 indivíduos apareceram de repente ao lado de Pain, todos com o Rinnegan também, Jiraiya percebeu que suas chances foram de mínimas para quase nenhuma. Seus 2 companheiros de equipe estavam fora de ação no momento e, portanto, ele teve que enfrentar o inimigo sozinho. Se havia uma coisa que ele lamentava agora era ter mandado Naruto e Sasuke embora para lidar com Conan. Seu arrependimento acabou se revelando quando ele viu um gigantesco meteoro de fogo avançar direto para os 6 inimigos. Ele identificou o ataque como a grande técnica de bola de fogo de Sasuke. Jiraiya ficou surpreso quando um dos usuários do Rinnegan se virou para o ataque. Um campo branco repentino envolveu o homem assim que o ninjutsu de fogo o alcançou. Em menos de 2 segundos, o ataque foi totalmente absorvido pelo inimigo como se nada tivesse acontecido. Logo depois, Sasuke e Naruto pousaram ao lado de Jiraiya. Konan estava presa pelas correntes de Naruto, e pela aparência das coisas, ela estava inconsciente. Desculpe por demorar tanto, era o sensei. A mulher foi um saco de lidar. Jiraiya assentiu com um sorriso no rosto enquanto contava mentalmente um ponto a favor da aliança. Olhando mais para o corpo de Conan, no entanto, ele podia ver 4 buracos em seu coração e pulmões. Ele concluiu o óbvio imediatamente, mas não pôde deixar de compartilhar uma oração final em simpatia pela garotinha que lhe ofereceu uma flor de papel há muito tempo. Agora olhando para Pain, Jiraiya se perguntou quais seriam as ações do homem depois de ver seu amigo morto na frente dele. Pain se considerava um deus, mas ele seria capaz de não sentir nada. Sasuke deu um passo mais perto de Jiraiya. O que você pode nos dizer sobre ele até agora? Jiraiya olhou brevemente para Sasuke e voltou-se para o inimigo. O Rinnegan é uma força com a qual não se deve brincar. Até agora, o que consegui entender da nossa luta é que, através do Rinnegan, ele pode usar técnicas relacionadas à gravidade. Primeiro, ele usou para repelir ninjutsu, e depois ele usou para repelir a mim e Kazetakai como bonecos de pano. Agora, quando você atacou um deles com sua bola de fogo, o inimigo foi capaz de absorver o ataque de alguma forma. Posso concluir que qualquer ninjutsu perto daquele cara é inútil. Ele deve ser o primeiro a ser cuidado, eu temo. O resto permanece desconhecido. Sasuke assentiu ao ver a energia de seu Katon Jutsu sendo absorvida. Aparentemente Jiraiya não havia terminado. Precisamos trabalhar juntos contra esse cara. Jil-Kaze tentou ir sozinha e ficou muito ferida. Ela estaria morta se não fosse pela interferência de Kazetakai. Você se lembra de mais alguma coisa do treinamento deles no passado, era o sensei? Naruto colocou Conan no chão atrás dele enquanto aparecia ao lado de Sasuke. O máximo que eu dei a eles foi pelo menos a habilidade de se defenderem, alguns ninjutsus elementais, mas nada fora do comum. Mas Nagato já havia despertado o Rinnegan naquela época. Naruto assentiu enquanto pegava seu cajado Bo enquanto Sasuke tinha sua espada com ele. Jiraiya assentiu com a cabeça, mas se perguntou que mais segredos seriam revelados por seu primeiro aluno e se tais segredos acabariam matando Sasuke, Naruto ou até mesmo ele antes que alguém fosse capaz de pará-los. Ele precisava usar o truque que tinha disponível para ele. Seria o primeiro inimigo contra o qual ele teria que usá-lo. Capítulo 24, Batalha Final Parte 2. Enquanto o time Jiraiya estava ocupado enfrentando o aparente líder da organização, os outros times estavam ocupados lidando com os mais fracos, mas ainda assim perigosos inimigos da Akatsuki. O time Gaara enfrentou Idan e Kakuzu enquanto o time Darui enfrentou Deidara e Kizami. Ambas as batalhas continuaram, já que nenhum dos lados mostrou sinais de superar o outro, apesar do fato de que ambos os times tinham um Jinchuriki que tinha o poder de superar qualquer adversário. Shinobi de Rank S tinham a tendência de superar qualquer tipo de adversidade. Equipe Darui. O time Darui composto por Maitugai, Kirabi e Baki começou a luta com uma subestimação equivocada do inimigo, sabendo que eles não só possuíam a vantagem em termos de números, o time tinha o Ashibi Jinchuriki com eles.
Kirabi era um Jinchuriki perfeito, pois ele era capaz de sincronizar seu chakra com o biju dentro dele, concedendo-lhe habilidade total sobre o Ashibi. No entanto, o time logo percebeu que Akatsuki não escolhia seus membros apenas com base em seu status de Rank S, mas também por causa de seu conjunto específico de habilidades que permitiam uma captura mais fácil de seus alvos. O conjunto de habilidades específicas de Deidara permitia que ele atacasse de distâncias maiores e Kizami possuía sua sameada, uma espada especial feita em Kirigakuri que lhe permitia absorver chakra e usá-lo em si mesmo. Como tal, os dois membros da Akatsuki de Rank S conseguiram separar o time Darui com Kizami enfrentando Kirabi e Gai ao mesmo tempo enquanto Deidara enfrentava Darui e Baki. Baki, no entanto, foi a primeira vítima do grupo. O Jounin de elite de Tsunagakuri era um shinobi habilidoso com extrema maestria sobre o elemento vento. No entanto, sua maestria envolvia lutar de médio a curto alcance. No início, Baki e Darui usaram seu ataque combinado em Deidara, forçando-o a ficar na defensiva desde o início. Baki até conseguiu cortar uma das mãos de Deidara usando sua combinação de espada de vento. No entanto, no minuto em que Baki se moveu para encerrar a luta inteira e ir ajudar contra Kizami, ele simplesmente acreditou que Deidara estava acabado sem uma de suas mãos de fazer argila. Baki se moveu para decapitar Deidara, mas o bombardeiro louco de repente abraçou o Jounin de Suna com seus braços e pernas, antes de se explodir, levando um Baki surpreso com ele. O movimento por si só surpreendeu o líder da equipe. O movimento foi tão repentino, não levando mais do que 2 segundos. A situação só piorou quando Darui viu Deidara emergir do chão com um sorriso predatório no rosto e, pior de tudo, com as 2 mãos intactas. A verdade do que aconteceu atingiu Darui como uma tonelada de tijolos. Você usou um bunshin, não é? Ele viu o olhar puro e condescendente do inimigo e estreitou os olhos para Deidara. Sem dúvida, o status do bombardeiro louco era bem merecido. É só uma questão de tempo até você se juntar ao seu amiguinho. Darui atacou o bombardeiro louco imediatamente com uma saraivada de shuriken e kunai, não permitindo que Deidara recuasse. Assim que Darui ficou a centímetros de Deidara, ele desembainhou sua espada de açougueiro e balançou em Deidara. O bombardeiro louco deu um salto mortal para trás enquanto ao mesmo tempo produzia uma bola de argila e a deixava para Darui. A bola explodiu imediatamente, mas ele não conseguia ver um corpo. Ele esperava que sua pequena exposição de arte fosse o suficiente para lidar com seus inimigos. Seguindo seus instintos, Deidara virou para a esquerda ao ver Darui correndo através de selos de mão, antes de juntar água dentro de seus pulmões. Suiton Suijin aqui, liberação de água, técnica de barreira de água. Deidara foi atingido com força total pela técnica e ficou suspenso no ar pela técnica de Darui. Seguindo seu ataque, Darui usou um único selo de uma mão e criou uma forte corrente elétrica. Sendo amplificado pela água corrente, Deidara foi atingido com força total pelo ninjutsu combinado. Deidara fez um olhar claro de desconforto e até mesmo dor por um tempo, antes de sorrir para o inimigo enquanto seu corpo se transformava em lama, revelando um bunshin de lama. Darui estendeu seus sentidos procurando o inimigo. Deidara até agora provou ser um inimigo bastante temível, mortal a longa distância e perigoso a curta distância também. As habilidades do bombardeiro louco não eram variadas, mas o homem tem experiência suficiente para usar tudo à sua disposição, mesmo quando não está à vista. Darui simplesmente não podia se permitir perder a calma e agir precipitadamente. Foi preciso um único golpe preciso para matar um Jounin de elite como Baki. De repente, o braço direito do Raikage saltou, obedecendo apenas aos seus instintos. Assim que o homem pulou, algumas minas de argila irromperam do chão e explodiram. Na frente dele, Darui viu 2 pequenos pássaros de argila voando direto para ele, atingindo-o em cheio, para a felicidade de Deidara quando ele apareceu onde Darui estava para verificar o corpo. O bombardeiro louco bufou, no entanto, quando uma pequena pedra caiu perto. Ele sorriu, no entanto, de repente sentindo a emoção da luta. Deidara não ficaria satisfeito se seu oponente caísse tão facilmente quanto o Jounin de Tsunagakuri. Escondido atrás de uma árvore grossa, Darui agarrou 2 shuriken, antes de carregá-las com chakra de relâmpago. Imediatamente após lançar os projéteis em direção a Deidara, um raio emergiu de uma shuriken pousando na outra, formando um cabo de relâmpago em direção às costas de Deidara. Raiton Shuriken Raiden liberação de relâmpago, técnica do cabo de relâmpago shuriken. Deidara estreitou os olhos com a aproximação repentina por trás e conseguiu escapar pulando. No entanto, no minuto em que ele fez isso, Darui imediatamente o atacou, com sua espada infundida com relâmpagos prometendo cortar Deidara ao meio. O bombardeiro louco conseguiu produzir algumas bombas de argila, mas Darui as cortou limpas, antes de se mover para atacar Deidara mais uma vez. O ataque foi bem sucedido, mas Deidara usou as pequenas bombas como distrações enquanto realizava outro bunshin para uma fuga rápida. Seu oponente era bom, muito mais do que ele esperava. Deidara simplesmente não conseguia matar o homem sem recorrer às suas habilidades mais fortes. Além disso, Darui agora percebeu a verdadeira fraqueza de seus ataques de argila, já que o chakra de relâmpago, quando em contato com a argila explosiva, consegue anular seu efeito explosivo. Tomando distância, Deidara sorriu ao encontrar um oponente digno para lutar. Darui, por sua vez, adotou uma abordagem muito mais séria nessa luta. Contra esse inimigo, ele teria que ir com tudo, e isso significava usar todas as habilidades que tinha à disposição. Enquanto isso, o Shigaki Kizami estava enfrentando Maito Gai e o Ashibi Jinchuriki. Até agora, nenhum dos lados trabalhou em uma vantagem clara. Gai e Kirabi olharam para o ainda sorridente Kizami com os olhos semicerrados. Até agora, toda a luta estava concentrada em combate de curta distância. Havia alguns hematomas nos rostos de todos e alguns arranhões também. Gai era na verdade o que tinha mais ferimentos visíveis, visto que ele não tinha um demônio curando seus ferimentos ou uma espada senciente. Até agora, nem Gai nem Kirabi queriam levar as coisas ao extremo e usar tudo o que tinham à disposição.
No entanto, olhando para o sorriso de dentes cheios de Kizami, eles perceberam que o ninja tubarão desaparecido não se importaria de qualquer maneira. O trunfo mais notável de Kizami eram suas vastas reservas de chakra, e ele certamente não se importava em esperar que seus oponentes ficassem sérios. Vocês dois não vão conseguir me derrotar se jogarem pelo seguro. Admito que estou em menor número aqui, mas isso não significa que eu seja derrotado tão facilmente. Pela primeira vez, Gai não tinha nenhum comentário juvenil para fazer a Kizami. Kizami não esperou que eles fizessem um movimento e imediatamente usou o Mizubunshin para dividir sua atenção entre seus oponentes. O Ashibiji Shuriki era naturalmente o mais preocupante dos dois, então Kizami teria que lidar com um homem sozinho. O outro, embora um Jounin de elite e lutador de taijutsu de alta classe, não representava o mesmo nível de ameaça. O ninja tubarão então passou por selos de mão, antes de expandir em tamanho como um Akimishi. Ele vomitou centenas e centenas de litros de água. Suiton Baku Suishouha, técnica de liberação de água explosiva de ondas de colisão de água. Tanto Kirabi quanto Gai foram imediatamente alertados ao ver onda após onda sendo formada, antes de ficarem em cima de um rio. As más notícias começaram no momento em que eles permitiram que um tubarão entrasse em seu próprio território. Com Naruto, Pain apenas ficou ali parado enquanto olhava para o corpo de Conan. Ao contrário do que todos esperavam, o indivíduo nem piscou, pois parecia entender as consequências do que aconteceu. Naruto e Sasuke certamente foram pegos de surpresa. Até Jiraiya não conseguia acreditar no que estava vendo enquanto estudava a expressão de seu primeiro aluno. Ele viu muito shinobi no passado tentando o melhor para não serem afetados pela morte de um camarada. No entanto, todos, até mesmo seu antigo camarada Orochimaru, mostraram pelo menos uma única reação, mesmo que fosse de alegria. Pain, por outro lado, não fez nada, absolutamente nada. Foi realmente perturbador assistir, especialmente no caso de Jiraiya, já que ele se lembrou especificamente de quão próximos aqueles três eram no passado. Você não está incomodado com a morte dela, Nagato? Pain dessa vez cruzou os olhos com Jiraiya, mas, de resto, sua expressão permaneceu inalterada. O olhar por si só serviu como prova da mudança de coração de Nagato. Yaiko e Conan eram sua única família neste mundo. Não importa se estou triste com a morte dela. No final das contas, minha visão vai acontecer e todos conhecerão a verdadeira dor. O corpo de Yaiko de repente passou por uma grande sequência de selos de mão, antes de bater as duas mãos no chão. Jiraiya se moveu para interceptar, mas a técnica foi completa, envolvendo o inimigo em uma nuvem de fumaça. Quando a fumaça se acalmou, em vez de um inimigo, agora estavam outros 5, atrás dele, todos carregando o Rinnegan. A visão assustou Jiraiya, Naruto e Sasuke, pois, de acordo com o Sannin, o Doujutsu Rinnegan pertencia ao sábio dos 6 caminhos. Agora, em vez de um inimigo, eles tinham que enfrentar 6 ao mesmo tempo. Era o Sannin. Qual é o plano aqui? Como vamos enfrentá-los? Jiraiya olhou para a expressão preocupada de Naruto. O pervertido tinha um sorriso nervoso no rosto, compartilhando a preocupação de seu atual aluno. Sasuke estava ouvindo a conversa enquanto sugava tudo o que seu Sharingan estava lhe dizendo. Ele podia ver algo muito interessante sobre seus oponentes. Por exemplo, enquanto seu Sharingan podia perceber o fluxo natural de chakra do corpo humano, ele estava tendo problemas para entender o que estava acontecendo diante de seus olhos. Normalmente, o chakra de cada pessoa aparecia diferente diante de seus malditos olhos vermelhos. Esses 6, no entanto, tinham fluxos de chakra idênticos, como se fossem meros clones do original. Naruto, Sasuke, andem com cautela aqui. Um deles foi difícil bastante. Minha experiência me diz que cada um deles possui um conjunto único de habilidades que complementam um tipo de ataque de homem completo. Ambos os adolescentes assentiram, antes de Jiraiya passar pelos selos de mão. Katon Daendan, técnica de liberação de fogo da grande bola de fogo. A enorme bola de fogo escaldante avançou contra os inimigos, mas apenas um deles se destacou. Ele tinha a mesma roupa, mas era mais baixo e gordinho em comparação aos outros. Os ninjas de Konoha ficaram parados, esperando para ver o que aconteceria, antes que o novo inimigo fizesse algo com as duas mãos e absorvesse a bola de fogo mortal, fazendo-a desaparecer completamente. Jiraiya estreitou os olhos em preocupação. Um deles tinha a habilidade de absorver ninjutsu. Isso significava que eles tinham que chegar perto e se envolver em taijutsu contra essa pessoa. Isso por si só era preocupante, considerando que o corpo de Yaiko tinha técnicas relacionadas à gravidade e podia fazer o oponente voar. Qualquer tipo de reflexão foi interrompida quando o outro inimigo, desta vez aquele com longos cabelos loiros, passou por selos de mão mais uma vez para a técnica de invocação. Assim que terminou, 4 enormes centopeias ficaram de frente para os membros de Konoha. As enormes feras os atacaram, forçando os membros a se dispersarem. Naruto entrou em ação imediatamente e convocou 3 Kage Bunshin. As 4 cópias douradas atacaram as feras de frente, cada uma passando pelos mesmos selos de mão. As centopeias foram cortadas em pedaços e desapareceram. Naruto aproveitou a oportunidade e atacou 6 inimigos, enquanto Jiraiya e Sasuke o flanqueavam. O corpo de Yaiko esperou até que Naruto estivesse perto para usar sua técnica de propulsão gravitacional, enviando Kyuubi Jinchuriki voando. Naruto conseguiu se segurar em uma grande pedra, usando suas correntes de chakra, mas ele ainda sentiu como se um trem o tivesse atingido no rosto. Quando Jiraiya e Sasuke se posicionaram, todos os 6 inimigos caíram em algum tipo de posição de batalha. O inimigo de cabelos loiros desta vez convocou um rinoceronte gigante e um cão de múltiplas cabeças. Imediatamente Naruto e Jiraiya convocaram alguma ajuda, pois Gamahiro e Gamaken apareceram para ajudá-los. Enquanto Naruto e Jiraiya estavam ocupados lidando com as invocações, Sasuke aproveitou a oportunidade para se esgueirar atrás do corpo de Yaiko e atacar com sua espada.
Quão surpreso Sasuke ficou quando o inimigo de repente se virou e bloqueou sua espada com uma haste de metal. O tempo de reação do homem foi de 100%, como se ele estivesse realmente vendo Sasuke o tempo todo. Pain tentou usar outro Uchiha Tensei em Sasuke, mas o Sharingan de Sasuke permitiu que ele saísse do caminho. Eles se envolveram em uma exibição feroz de luta de curta distância, até que o inimigo gordinho com a habilidade de absorver ninjutsu veio de trás de Sasuke e o segurou em um bloqueio de vício. Sasuke percebeu com medo que o inimigo estava sugando seu chakra. O Uchiha rosnou por ser pego assim e especialmente por esse cara. Ele não podia usar seu ninjutsu por medo de desperdiçar ainda mais chakra. Um borrão dourado era visível quando Naruto tentou acertar um chute no inimigo que estava segurando Sasuke, apenas para o homem evitar seu chute sem nem mesmo ver Naruto se aproximando. Sasuke aproveitou a oportunidade para sair do golpe. Qual é o problema aqui? Como ele conseguiu me ver chegando? Naruto usou a velocidade aumentada pelo chakra da raposa. Sasuke estava igualmente perplexo. A mesma coisa aconteceu comigo. O fato de que o corpo de Aiko estava olhando para a cena o tempo todo passou despercebido quando o outro veio em direção aos dois adolescentes. Esse cara tinha uma expressão estranha no rosto, mas o que realmente irritou os dois foi ver a cabeça do homem se abrindo, antes que um monte de mísseis saísse dela, voando direto para eles em alta velocidade. Sasuke ficou em posição de sentido e se preparou para usar sua espada no minuto em que o ataque chegasse a uma distância de ataque. Naruto tinha outros planos, no entanto, e começou a girar seu cajado Bo em cima de sua cabeça. Sasuke, fique perto de mim. Sasuke olhou para Naruto relutantemente antes de concordar. Fulton Bow Engai Liberação de Vento, técnica de domo protetor. Sasuke podia ver com seu Sharingan a corrente de vento acima de Naruto formando uma cúpula acima deles, assim como os torpedos estavam próximos. Os projéteis entraram em contato próximo com a cúpula de vento antes de mudar de direção e explodir no chão, longe da luta. Enquanto a cúpula desaparecia, os membros de Konoha tentaram trabalhar as informações que adquiriram durante a luta. Até agora eles sabiam algumas coisas. Usar ninjutsu de longo alcance era quase inútil. Chegar perto era suicídio e aparentemente, o inimigo poderia usar a invocação com a mesma quantidade de esforço que um mero bunshin. O inimigo parecia ser um poço sem fundo de chakra. Um tremor repentino alertou Naruto e Sasuke quando eles se viraram para ver os sapos emergindo vitoriosos de suas respectivas lutas. Jiraiya estava ocupado enfrentando o primeiro oponente com técnicas relacionadas à gravidade. Naruto, acho que descobri algo sobre nosso inimigo. Naruto olhou para Sasuke, incitando-o a continuar. Olhe para a luta de Jiraiya. Naruto fez o que foi dito, mas não conseguiu ver nada de anormal nisso. Como de costume, o inimigo estava bloqueando os ataques do Sannin sem enfrentar tecnicamente os ataques. No entanto, parecia que os outros também estavam olhando para a luta. Sasuke assentiu para o foco direito de Naruto e explicou. Posso estar completamente errado aqui, mas parece que a razão pela qual ele consegue desviar de nossos ataques é porque todos eles são capazes de transmitir cada linha de visão respectiva para todos eles ao mesmo tempo. Naruto olhou para Sasuke como se o Uchiha fosse louco. Quanto chakra você perdeu para ele, Sasuke? Sentindo-se tonto ou algo assim? Sasuke grunhiu com a resposta de seu parceiro. Estou falando a verdade, seu imbecil. Siga minha liderança e ataque um deles, eu ataco o outro. Sasuke disse antes de desaparecer direto em direção ao inimigo com a habilidade de invocar animais. Naruto estreitou os olhos, mas seguiu o plano de Sasuke, atacando aquele com a habilidade de absorver ninjutsu. Enquanto isso, Jiraiya ainda estava ocupado se envolvendo em uma luta feroz de taijutsu contra o inimigo com as técnicas relacionadas à gravidade, desviando dos ataques também. Sasuke lançou uma bola de fogo gigante em seu alvo, enquanto Naruto enviou um dragão de água gigante em seu próprio alvo. Mesmo que o alvo de Naruto tivesse a habilidade de absorver ninjutsu, se a teoria maluca de Sasuke se tornasse realidade, então Jiraiya seria capaz de acertar seu inimigo. Como esperado, o alvo de Sasuke desviou do ataque e o alvo de Naruto absorveu chakra atrás do dragão de água. No entanto, ao fazer isso, os olhos de ambos os inimigos se desviaram daquele conhecido como caminho Deva. Os efeitos foram instantâneos quando Jiraiya desviou do Uchiha Tensei de Deva, antes de se virar por trás e acertar um belo chute reverso. Jiraiya ficou surpreso até decidir se reagrupar com seus protegidos. O que aconteceu aqui? Como eu consegui acertá-lo de repente? Jiraiya olhou para Sasuke que explicou sua teoria. No final, o Sannin pervertido olhou para caminho Deva. Parece que você acabou de desvendar a vantagem visual dada pelo Rinnegan, Sasuke. Dos 3 grandes dojutsu, o Byakugan permite que o usuário veja através das paredes, os pontos de chakra do inimigo e até mesmo longas distâncias. O Sharingan permite que o usuário copie todas as 3 formas de artes ninja e até mesmo antecipe os movimentos do inimigo. O Rinnegan, então, permite que o usuário assuma o controle total do campo de batalha, cobrindo todos os ângulos possíveis. Muito observador, de fato. Sasuke assentiu. O desconforto de Jiraiya não desapareceu, no entanto. A única maneira de vencermos isso é pegando um por um. A parte triste é que 2 deles ainda não fizeram um movimento, então não sabemos nada sobre eles. Vamos nos concentrar em matar aquele capaz de invocar e aquele que disparou o estranho projétil mecânico. Vamos preparar um ataque coordenado. Jiraiya surgiu com um plano rápido, assim que o caminho animal invocou outro rinoceronte e outro cachorro. Todos os 3 shinobi de Konoha se moveram ao mesmo tempo, com o plano de Jiraiya em mente. Naruto invocou um Kage Bunshin e atacou os animais, enquanto formavam um Rasengan gigante. Jiraiya correu para o caminho animal com Sasuke o flanqueando, antes que o Sannin pervertido
líquido passasse por selos de mão rápidos. Sasuke apenas continuou se movendo, com uma mão agarrando sua espada. Caminho Deva liberou seu Uchiha Tensei em Jiraiya, que terminou sua sequência de selos de mão a tempo e colocou ambas as mãos no chão. Doton Doryujo Eki Liberação da Terra. Técnica de Rampart no estilo terra. O ataque gravitacional encontrou resistência na grande parede de terra que acabará de emergir do chão, separando 5 caminhos do caminho animal. Sasuke a essa altura já havia se escondido atrás do caminho animal e rapidamente decapitado o caminho animal, antes de passar por selos de mão para desencadear um poderoso ninjutsu Katon. O caminho animal foi reduzido a pó antes que a parede de terra caísse, revelando a estratégia do trio. O caminho Deva olhou para seus oponentes, enquanto visualizava seu padrão em sua mente. Com o caminho animal desaparecido, usar as bestas de invocação não seria possível. Olhando para Sasuke, o caminho Deva estendeu a mão, murmurando o nome da habilidade. Banshu Teinin. De repente, o corpo de Sasuke começou a voar em direção a Pain em alta velocidade. Ele não conseguiu fazer um único movimento em retaliação por causa da velocidade em que estava voando. Caminho Deva já estava esperando por ele com uma haste de metal apontada diretamente para seu coração. Sasuke estreitou seus olhos de Sharingan em alarme, enquanto observava a cena de sua morte se desenrolar na frente dele em câmera lenta. Ele simplesmente não conseguia encontrar em seu arsenal nada para detê-lo. Ele não conseguia formar selos de mão, por causa da velocidade em que estava voando e levaria muito tempo para usar um ninjutsu adequado. Ele havia derrubado sua espada quando seu corpo levantou o chão com uma força tremenda. Amaterasu seria a única escolha, mas não lhe faria bem algum contra seu destino iminente. Seu corpo começou a tremer com a perspectiva de morrer tão prematuramente, antes que ele pudesse reformar seu clã. O barulho de metal tirando sangue ecoou na clareira e os olhos de Jiraiya se arregalaram de surpresa com o que viu. Com Darui, o Jounin de elite de como amaldiçoou seu oponente enquanto ele desviava de outro pássaro de argila que vinha em sua direção. Darui nunca gostou de lutar contra especialistas de longo alcance e aqui ele estava talvez enfrentando o mais perigoso. Se mesmo um único pássaro pousasse nele, sua vida estaria perdida. O shinobi de pele escura se perguntou se algum dia haveria um fim para o armazenamento de argila de Deidara. Ele viu que toda vez que seu oponente formava seus explosivos, ele enfiava as mãos dentro de 2 coldres amarrados em sua cintura. Deidara até agora manteve distância suficiente para tornar a maioria dos ataques de Darui inúteis. Sua única esperança era atacar o homem enquanto ao mesmo tempo desviava de seus explosivos e também passava por uma sequência de selos de mão, reunindo tal determinação, mas não depois de reclamar de quão monótona a situação era. Darui correu direto para um caminho reto enquanto se concentrava no inimigo ainda no ar. Deidara não decepcionou e jogou outro lote de pássaros de argila nele. Darui desviou do primeiro e do segundo, mas teve que usar um Shunshin rápido para evitar que o terceiro e o quarto explodissem em pedaços. Seus olhos nunca deixaram Deidara enquanto ele corria. Assim que ele viu Deidara indo para seu repertório de argila, Darui jogou um par de shuriken relâmpago no oponente, forçando Deidara a voar para fora do caminho. Os poucos segundos foram suficientes para Darui parar a uma distância adequada do membro da Akatsuki e entrar em uma estranha posição de ninjutsu. Ele separou seus pés, o direito na frente e juntou suas mãos, entrelaçando seus dedos. Uma energia azul brilhante cercou suas mãos, antes que um grande número de raios explodissem em direção ao chocado Deidara. Hanton Reisais Asaka Azul Elemento Tempestade. Técnica de Circo Laser. O pássaro em que Deidara estava em pé explodiu ao entrar em contato com uma das vigas e o resto bombardeou Deidara, que não conseguiu escapar da queda livre. As vigas perfuraram seu corpo inteiro, desferindo um golpe mortal implacável no Nukenin de longo alcance de classificação S. Darui viu o corpo mole caindo a alguns metros de sua posição e franziu a testa em suspeita. Ele apareceu perto do corpo e xingou ao ver nada além de argila no chão. De repente, uma garra saiu do chão e agarrou a perna de Darui, chocando o Jounin de elite. Deidara logo emergiu de trás de algumas árvores, pois o campo onde Darui estava agora cheio de minas de argila. Você foi muito mais forte do que eu pensava, mas acaba aqui, HM. Darui olhou para o homem e seu olhar sinistro cheio de certeza de que Darui não seria capaz de escapar. Alguma última palavra? Eu poderia pensar em alguns. Darui fez uma rápida série de selos de mão. Raiton Kangekia, liberação de relâmpago, técnica de onda de inspiração. Darui foi subitamente envolvido por uma onda de energia de relâmpago que se espalhou em direção às suas pernas e pés, indo em direção às minas de argila abaixo do solo. Deidara tentou explodi-las usando o selo de mão específico, mas franziu a testa quando nada aconteceu. Deidara nem chegou a amaldiçoar o usuário de relâmpago por arruinar sua arte enquanto Darui desembainhava sua espada de açougueiro e ameaçava cortá-lo em pedaços. Rapidamente evitando o golpe, Deidara produziu uma pequena bomba de argila, antes de criar uma distância. Darui rapidamente focou o chakra de relâmpago através de sua espada e cortou a bomba de argila em 2. Darui agora se permitiu sorrir, sabendo que agora tinha uma vantagem sobre essas malditas bombas de argila. Ele tinha uma teoria de que a argila era orientada para o chakra da terra, o que significava que seu chakra de relâmpago seria capaz de anular seus efeitos. Deidara, por sua vez, rosnou para o Jounin de Kumo. Você não acha que venceu esta batalha, Kumonino? Minha arte não será extinta tão facilmente. Deidara gritou, antes de juntar um monte de argila e formar um dragão feito de argila. Vamos ver como você lida com meu Kibaku Nendo C2 Doragon, técnica explosiva de dragão de argila C2. Darui olhou para o tamanho do dragão de argila e estremeceu com o possível raio de explosão causado por tal animal. Ele viu o dragão abrindo a boca e dentro dele apareceu uma criatura menor, parecendo a mesma que a grande.
O pequeno dragão voou em Deidara com uma velocidade incrível. Darui rapidamente passou por selos de mão, antes de exalar uma coluna de água. O Suijin-Ek não seria suficiente para parar o dragão de argila, no entanto. Assim que o dragão foi parado pela água, Deidara ativou seu selo, forçando a criatura a explodir. Darui pulou para longe instantaneamente, mas parte do fogo da explosão o alcançou. Darui olhou para cima mais uma vez, pois seu corpo estava coberto de pequenas marcas de queimadura. Sua estratégia mal funcionou e consumiu o chakra que ele estava economizando durante a batalha. Ele não sabia quantos Deidara poderia lançar nele e, francamente, ele precisava pensar em algo rapidamente. Olhando para a criatura, Darui xingou ao ver outro dragão saindo da boca da mãe dragão. Ele podia ver sua técnica de liberação de tempestade, mas isso lhe custaria muito chakra. Darui pegou algumas bombas de fumaça de seu coldre e as jogou no chão assim que o dragão iniciou seu voo, surpreendendo Deidara. A explosão abalou o chão que Darui estava antes, mas Deidara já estava preparando sua estratégia de saída, caso o furtivo Komunino conseguisse atacá-lo. Como ele esperava, um ataque veio, mas não foi direcionado a ele. A espada de Darui veio girando direto para a cabeça da mãe dragão. O membro da Akatsuki não se moveu a tempo de se esquivar, sendo forçado a usar outra de suas pequenas bombas de dragão para parar a espada. A espada conseguiu cortar o pequeno dragão em dois, mas a energia do relâmpago parou de fluir através da espada, não mostrando perigo para Deidara. Deidara olhou para o campo, mas não conseguia ver seu inimigo. Darui, por sua vez, conseguiu encontrar um arbusto escondido onde podia observar o inimigo. Ele foi capaz de detectar uma grande diferença no tamanho da cauda do dragão desde que foi formada. A cauda tinha a forma de várias bolas de argila perfeitamente alinhadas. No início, Darui viu 5 bolas de argila e agora o dragão tinha apenas 2. Deidara usou 3 pequenas bombas de dragão, o que significa que a mãe dragão tem mais 2 tiros. A desvantagem, no entanto, é que Darui não sabia o que aconteceria quando todos os 5 tiros fossem disparados. Ele poderia usar a mãe dragão depois e causar uma grande explosão ou poderia usar argila para algo ainda mais poderoso? Os possíveis resultados dessa batalha eram bem perigosos e o suprimento de chakra de Darui não estava se reabastecendo como o homem esperava e ele sabia o motivo disso. Nunca em sua vida ele havia usado tantas técnicas de ninjutsu, exceto uma vez quando ele estava treinando sob o Sandaime Haikage. Na época, Darui se lembrava de quase desmaiar de exaustão. Sua capacidade de chakra era média para um jounin, afinal. Darui teria que recorrer a algum truque para representar ameaça suficiente para Deidara usar toda a sua munição de dragões. Pelo menos dessa forma, ele poderia salvar um pouco de chakra. Genjutsu não era seu forte. Seu camarada Shi era o mestre da ilusão. No entanto, seu parceiro no crime lhe ensinou uma ilusão simples que ele poderia usar contra Deidara. Deidara estava gritando para o homem sair do esconderijo, antes que seus olhos captassem um borrão à sua esquerda. Ele viu Darui jogando um monte de shuriken e kunai para ele. Certamente não representava o mesmo nível de ameaça de antes. Sem fazer nenhum esforço para escapar, Deidara usou outra de suas pequenas balas de dragão e a jogou onde Darui estava. Ele sorriu sadicamente quando a bomba de dragão atingiu o alvo, seguida por uma explosão. Sua risada foi interrompida quando ele viu outro borrão saindo da fumaça gerada pela explosão, desta vez passando por uma sequência de selos de mão. Levado pela fúria ao ver o quanto esse homem estava zombando de sua arte, Deidara usou o último míssil mais rápido, para que Darui não pudesse usar seu problemático ninjutsu de iluminação. Mais uma vez, o último dragão atingiu o alvo, causando outra explosão. Quando a fumaça se dissipou, no entanto, não havia corpo à vista. Quando algo bloqueou o sol por trás, Deidara se virou tarde demais para ver uma pantera negra gigante avançando em sua direção. Raiton Kuropansa, liberação de relâmpago, técnica da pantera negra. A técnica atingiu Deidara de frente enquanto vários arcos de relâmpagos faziam sua mágica. A energia do relâmpago imediatamente anulou a mãe dragão, disputando seu poder de explosão. Deidara, no entanto, tinha outras preocupações no momento, tentando seu melhor para permanecer vivo enquanto milhares de volts fritavam seus órgãos. No entanto, logo se tornou demais para ele suportar. Seus olhos perderam a cor e seu corpo solto caiu no chão. Darui estava ofegante. Seus olhos estavam quase perdendo a coesão enquanto ele lutava para respirar corretamente. O homem tinha certeza de que toda a sua capacidade de chakra havia desaparecido quando se sentou no chão. As marcas de queimadura causadas pelo ataque de Deidara doíam por todo lugar e ele não conseguia mover os braços sem sentir uma dor incomensurável. O ninja de Komo olhou para o inimigo abatido e sorriu, antes de fechar os olhos também. Se o homem não estivesse morto, então as chances eram de que Darui não acordaria mais. O único obstáculo que o impedia de simplesmente fechar os olhos era que ele tinha que proteger o cadáver de Baki, com Gai. Apesar de saber que o oponente era um Mizu Bunshin, Gai se sentiu pressionado a acompanhar a espada pouco jovem que absorveria seu chakra. O homem estava confortável em saber que mal usava seu chakra na maioria de seus ataques. Gai usou sua habilidade extrema de taijutsu contra o Mizu Bunshin, mas Kizami tinha amplo conhecimento e destreza no campo de batalha, então naturalmente seu clone herdou tal conhecimento. O clone de Kizami conseguiu compensar a falta de velocidade posicionando a espada senciente na frente dos ataques de Gai. Enquanto isso, Kirabi estava tendo sua própria cota de problemas ao enfrentar o ninja tubarão original. Pela primeira vez, o Ashibi Jinchuriki não estava fixado em sua maneira regular de conversa de rap. Kirabi estava lutando com 2 de suas espadas, mas ele podia ver que não era o suficiente contra esse cara.
Kizami tinha a vantagem do território, portanto sua velocidade superava a de Kirabi. Jogando todas as 8 espadas para o ar, surpreendendo Kizami, Kirabi entrou em sua posição de batalha de Kinjutsu e atacou surpreso Kizami. O membro da Akatsuki nunca viu ninguém em toda a sua vida capaz de empunhar tantas espadas quanto o Ashibi Jinchuriki. A princípio, ele imaginou que o homem não seria tão proficiente, mas esse pensamento se foi no momento em que ele viu, ou pelo menos tentou ver, a dança intrincada que logo se seguiu. Sameada recebeu muita punição do ataque implacável de Kirabi, mas ainda não conseguiu formar uma defesa adequada contra o ataque. Kizami estremeceu ao sentir a dor profunda causada por múltiplos ferimentos de espada. Ele precisava parar isso imediatamente e o fez passando por 3 selos de mão rápidos. Suiton Suijineki, liberação de água, técnica da parede de água. Abaixo da luta, um pequeno tufão de água logo surgiu separando Kirabi de Kizami. O Ashibi Jinchuriki não se intimidou, no entanto, e esperou que a defesa caísse antes de continuar. Kizami simplesmente não conseguiu impedir o homem de atacar até o ponto em que recebeu um corte profundo no peito que o fez derrapar em cima da água. O sorriso irônico de Kirabi logo desapareceu, no entanto, quando ele viu Sameada conectar seu corpo ao seu portador, fechando o ferimento em segundos. Eu nunca teria acreditado que um ser tão poderoso em chakra como ele dedicaria sua energia à luta de espadas. Kizami realmente estava gostando muito da luta. Depois que a espada curou Mater, Kizami se levantou e limpou um pouco de sangue de sua boca. Kirabi entrou em sua própria pose de rap, antes que o manto de chakra envolvesse seu corpo e 8 caudas aparecessem atrás dele. Kirabi atacou com velocidades extremas e Kizami o encontrou no meio do caminho, batendo Sameada no lado de Kirabi, levantando seu corpo no ar. Quando Kirabi pousou no chão, ele percebeu que tinha apenas 2 caudas de poder. Olhando para a espada, ela havia mudado drasticamente. Não estava mais coberta por bandagens e estava cheia de espinhos azuis escuros. A ponta da espada agora parecia uma grande boca cheia de dentes afiados e uma língua gigante saiu dela, babando como um cachorrinho. Sameada realmente gosta do sabor do seu chakra Ashibi Jinchuriki. Eu, por exemplo, aprecio o suco extra. Cuidado com esse cara, a abelha. Essa espada dele conseguiu anular sua primeira transformação. Dentro da mente de Bi, Jinchuriki e Biju estavam conversando. Assim parece. Entre besta com cauda, abelha. De jeito nenhum, idiota, seu idiota. Um ataque com você seria muito grande e destruiria a área. Melhor fazer isso como último recurso. Então o que você fará? Lutará no estado versão 2. Ah sim, exceto que a maior parte do meu chakra foi tirada durante a última troca, então me empreste o seu. Bi até entrou em sua dança antes de sentir o pico repentino de chakra. Por fora, Kizami continuou sorrindo ao ver Kirabi tentar a mesma coisa de novo, mas agora ele sentia algo diferente. As caudas de chakra de repente abraçaram Kirabi, antes que ele se transformasse em uma criatura parecida com um touro com 8 caudas. A quantidade de chakra foi o suficiente para criar tremores leves enquanto a besta mantinha os olhos no inimigo. Sobre o ombro de Kirabi, ossos começaram a aparecer, tomando a forma de um crânio de cabeça de touro. Sameada estava praticamente tremendo de excitação para a diversão de Kizami. Sameada está tonta de excitação. O chakra anterior não é nada comparado a esse volume e qualidade. Estou surpreso que ele consiga controlar tanto o chakra sem perder a cabeça. Kirabi atacou com extrema força e velocidade, arrancando um pedaço do chão. Sameada simplesmente não foi capaz de absorver tanta energia e, como resultado, Kizami foi atingido com força total, sendo lançado voando com um grande buraco em seu torso, expondo suas costelas. Apesar de tudo, o membro da Akatsuki continuou sorrindo enquanto a espada mais uma vez veio em seu socorro, dando a ele toda a energia que adquiriu do Jinchuriki anteriormente. Por causa da energia, o ferimento foi totalmente fechado quando Kizami se levantou, expondo sua pele limpa. Quanto mais forte o oponente é, mais forte eu me torno. Eu não me canso, eu não caio. É por isso que sou chamado de besta de cauda sem cauda. Kizami disse, antes de focar em um selo de mão única. Suiton Daibaku Suishouha, liberação de água, técnica de onda de choque de água super explosiva. Com Naruto. Como um shinobi experiente, Jiraiya testemunhou muitos eventos impressionantes em sua vida. Quando ele era apenas uma criança, com apenas 6 anos de idade, ele encontrou uma passagem secreta que o levou ao complexo Senju. Quando ele saiu da passagem, ele viu uma luta entre o Shodame Okage e o Nidame Okage. Foi nada menos que incrível na época, enquanto o Mokuton do Shodame lutava ferozmente contra as técnicas de maestria da água do Nidame. Este show acabou inspirando-o a se tornar um shinobi. Quando ele era um genin, ele viu seu sensei, o Sandame Okage, lutando sozinho contra um exército inteiro de Jounin Iva, sem suar a camisa. Mais tarde, como um Sannin, Jiraiya viu os resultados do Iraishin no jutsu do Yondaime. Os 4 Okage anteriores eram lendas por si só. Até hoje, Jiraiya imaginou que ninguém seria capaz de replicar nem um terço do que os Kages anteriores foram capazes. O que ele viu hoje, no entanto, foi contra todas as suas expectativas, pois ele viu Sasuke prestes a perder a vida para Pain, antes que um clarão amarelo cruzasse todo o campo em menos de um segundo. O corpo de Sasuke estava a centímetros da barra de metal quando Naruto apareceu e o pegou, mudando o caminho do corpo de Sasuke. A barra de metal arranhou feio o braço de Sasuke, mas nada mais. Quando Naruto se levantou do chão, tudo que Jiraiya podia ver era o Yondaime Okage. Naruto se virou para olhar para o inimigo e convocou seu cajado Bo. Em segundos, o cajado estava brilhando em branco, mostrando quanto chakra de vento Naruto estava despejando na arma.
Seu primeiro alvo foi o caminho Azura, pois ele convocou suas correntes de chakra para adicioná-lo à batalha. Apesar da velocidade, a destreza visual do inimigo permitiu que o caminho Azura sofresse os piores golpes possíveis. Ainda assim, Naruto foi implacável e eventualmente conseguiu atingir o ombro do oponente com tanta força que o inimigo caiu no chão, reduzido a sucata. Naruto estava prestes a atacar aquele chamado caminho Naraka, um inimigo com cabelo espetado laranja e muitos piercings de metal no rosto. No entanto, antes que ele pudesse finalizar o ataque, ele teve que desviar do Uchiha Tensei de Deva e se reagrupar com Jiraiya e Sasuke. Sasuke viu todo o movimento com seu Sharingan e rosnou para Naruto. Essa velocidade era muito próxima, se não mais rápida do que a dele quando ele usou o Shunshin aumentado pelo Mangekyou Sharingan. Esquecendo completamente do fato de que ele devia a vida a Naruto, o ferimento de Sasuke o forçou a agir como mais suporte no campo de batalha. O pensamento sozinho o irritou profundamente, especialmente quando ele viu Naruto se aproximando de Jiraiya. Você está bem, Sasuke? Sabe, além do ferimento no braço? Sasuke assentiu, ainda não feliz com a situação. Você viu o que eu acabei de destruir? Dessa vez a pergunta foi direcionada a Jiraiya. Acreditávamos que todos os 6 eram humanos. Até mesmo o que Sasuke derrotou era humano. No entanto, esse claramente não era. Agora, não sei o que está acontecendo aqui. Pain é um dos 4? O da frente parece Yahiko, mas Yahiko não tinha o Rinnegan. Apenas Nagato tinha e não vejo Nagato em lugar nenhum. Sasuke deixou de lado seu ciúme das habilidades de Naruto e focou seu Sharingan nos 4 inimigos. Ele ainda conseguia ver o mesmo padrão de chakra de antes, mas algo estava errado, especialmente agora que ele focou mais chakra em seus olhos. Demorou alguns segundos e uma gota de sangue até saiu de seu olho direito, mas Sasuke foi capaz de detectar, mesmo que brevemente, o resíduo de chakra atingindo os 4 oponentes, como se estivessem recebendo chakra de outro lugar. Assim que o pensamento foi processado, as sobrancelhas de Sasuke se ergueram em surpresa. Não acredito que Pain esteja entre eles. Naruto e Jiraiya se viraram para ver o que Sasuke estava falando, enquanto seu Mangekyou Sharingan girava loucamente. Do que vocês estão falando? Perguntou Jiraiya, enquanto observava os 4 oponentes. A única função do Sharingan é ajudar o usuário na batalha, nada mais nada menos. Para outros usos, o Rinnegan e o Byakugan são muito mais úteis, sendo capazes de ver chakra. Eu tive que focar muito chakra só para vê-lo, mas ele está lá, diretamente acima de todos os 4. Eu posso ver um leve traço de chakra vindo de outra direção. Parece que esses 4 estão sendo controlados por alguém de longe. Jiraiya estreitou os olhos com a noção. A maneira como eles se moviam realmente se destacou como estranha, pois ele nunca tinha visto tal trabalho em equipe, mesmo das equipes mais disciplinadas que Konoha produziu. Nem mesmo a equipe no Shikasho foi capaz de se mover tão coordenada. Aparentemente, Caminho devolveu a conversa deles. Sharingan, então foi preciso outro doujutsu para descobrir meu segredo. Eu me pergunto se seu irmão Itachi sabia disso também. Pouco importa, pois eu matarei vocês dois e capturarei aqui o Bijin Shuriki. Quando o Caminho Deva falou, os 3 voltaram seu foco para o inimigo. No entanto, eles logo ficaram surpresos ao ver que um dos inimigos estava parado bem ao lado de uma criatura estranha que emergiu do chão. Cercados por chamas escuras, a única conexão possível com a qual a equipe de Konoha poderia se relacionar era o par de olhos de Rinnegan. Nenhum deles se moveu por medo de não saber o que era e quais eram suas habilidades. De repente, porém, a criatura abriu a boca e, para surpresa deles, ambos os inimigos com os quais Naruto e Sasuke lidaram, agora estavam diante deles mais uma vez, como se nada tivesse acontecido. Equipe Gaara. Enquanto lutas colossais aconteciam, Gaara, Nyogan, Yujito e Kakashi estavam ocupados com seus próprios inimigos. Kakashi e Gai estavam ocupados lidando com Kakuzu enquanto as irmãs Ni tentavam o máximo contra Idan. Para um membro da Akatsuki, Idan não tinha muito o que fazer. A habilidade do homem com a foice era incomparável e até tinha agilidade para apoiá-la. No entanto, até agora na batalha, essa era precisamente a única habilidade que ele havia demonstrado até então. No entanto, isso por si só não mudou o fato de que as irmãs Ni estavam ficando menos frustradas. Elas tentaram de tudo contra ele, até mesmo jogando técnicas que reduziriam qualquer ser humano a cinzas. No entanto, Idan foi embora sem perceber que seu corpo queimado estava se curando lentamente. Suas putas de merda, isso realmente dói. Não ajudou que o homem continuasse xingando-as a cada maldito segundo. Yujito estava usando sua primeira forma de cauda enquanto sua irmã mais velha passava por selos de mão para um ataque de lava. Yogan atirou em Idan uma saraivada de pequenas pedras do tamanho de lava, no entanto, o homem simplesmente bufou e avançou contra eles com sua foice. Yogan agarrou seus 2 ninjato e defendeu o ataque enquanto sinalizava para sua irmã atacar por trás enquanto ela mantinha Idan ocupado. O plano deles funcionou quando Idan recebeu uma marca de garra desagradável por trás, atada com o chakra de Nibi. Yogan aproveitou a oportunidade e se moveu para decapitar o oponente. Idan, no entanto, viu o ataque e defendeu com sua foice. Ele tentou atacar mais uma vez, mas a agilidade de seus oponentes permitiu que eles criassem alguma distância para se reagrupar. Malditos idiotas! Vocês podem correr o quanto quiserem, mas no final não valerá nada. Vocês serão meus próximos sacrifícios por Jashin-sama. Idan tinha um sorriso doentio no rosto, enfurecendo Yogan, pois ela estava perdida. O que você sabe sobre esse Jashin, Neza? Yogan olhou para sua irmã mais nova por um tempo, sem tirar os olhos do inimigo. Nada mais que histórias, mas dizem que é uma antiga prática religiosa focada puramente em destruição e morte. No entanto, nunca enfrentei um praticante da arte antes, então não sei por que não conseguimos matar o bastardo. Yujito olhou para sua irmã mais velha com preocupação. Quando ela não conseguia entender algo, seu temperamento a dominava facilmente.
Foi precisamente por essa razão que Raikage-sama demorou tanto para lhe conceder a promoção de Jounin, apesar de seu incrível domínio sobre sua linhagem. No entanto, nessa situação, Yujito também ficou perplexa com seu oponente. Suas garras estavam entrelaçadas com o chakra de Nibi e uma vez que arranhava a pele humana, era pior do que o pior veneno que existe. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.